como você viu na Bíblia, né? Só que o que acontece? Deus deu o domínio, guarde isso, autoridade. Toda vez que eu falar domínio, entenda, não é só subjugar alguém, mas é ter real autoridade. Entende, irmãos? Autoridade. Deus deu o domínio do homem, né? Só que o que acontece? Ao pecar, esse domínio saiu do homem e passou ao inimigo de Deus. Nós aprendemos isso semana passada. Estou recapitulando. Tá claro? E por fim, nós aprendemos que o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Para quê? Servi-lo, obedecê-lo, representar essa autoridade de Deus, mas pecou e permitiu que a terra se tornasse domínio de Satanás. Então, quando a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, ela está dizendo o mundo, o sistema, não é só o planeta, mas o governo do mundo foi corrompido pelo mal. E até hoje é dessa maneira. É tanto que são poucos os políticos que nós podemos dizer assim, esse aí realmente que é o bem do povo. Uma boa parcela, uma grande maioria deles não são confiáveis, se corrompem, basta ter o poder na mão. Não é assim? Tem até boas ideias, boas intenções, mas quando chegam lá, o dinheiro e o poder parece que, né, domina a pessoa e muitos perdem o sentido da coisa. Tá claro, irmãos? Isso foi para recapitular, só para situar a quem não veio nas semanas passadas. Vamos começar agora a partir de hoje, tema novo. O que a Bíblia diz, irmãos? Que é preciso avançar no conhecimento e na maturidade espiritual. Isso é preciso, isso é uma necessidade. E vou te mostrar isso na Bíblia. João, Evangelho de João, capítulo 16, no verso 12, o Senhor diz o seguinte, Jesus falando, ele disse, ainda tenho muito o que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Irmão, isso é forte. Se você parar para pensar, Jesus disse, eu tenho muito mais coisas para dizer para vocês, muito mais coisas para revelar, mas vocês não suportam. Se eu disser agora, vocês se perdem, vocês não conseguem suportar tudo isso, tá? Então tem mais coisas para aprender. Eles foram descobrindo isso depois, foram tendo experiências com Deus, o próprio Espírito Santo foi conduzindo a igreja, inspirando a igreja, os apóstolos, e eles foram, se você lê Pedro, por exemplo, você fica maravilhado, como é que um pescador, um homem sem instrução, consegue falar coisas tão poderosas como Pedro escreveu nas suas cartas. João também, você vê que o Senhor foi revelando depois, mas naquele momento eles não tinham capacidade. Então isso prova que existem coisas que é preciso aprender. Amém? Em Hebreus capítulo 5, verso 12, atenção a isso. Eu vou ler o capítulo 5 e 6 de Hebreus. Preste atenção. Diz Hebreus 5, 12. Porque devendo já ser mestres pelo tempo. Eu não lembro mais quem, mas deve ter mais alguém, mas pelo menos Ricardo aqui eu sei. E Ricardo, acho que tem mais gente aí, pessoal das artes marciais. Vou pegar o Ricardo, está mais perto aqui. Quanto tempo mais ou menos demora, por exemplo, na capoeira, para a pessoa chegar a uma terceira graduação? 3 a 4 anos. No jiu-jitsu? Quase 8. Então, se a gente pegar isso como exemplo, tudo bem que não é a mesma coisa, mas só um exemplo, né? Eu preciso de tempo para me tornar mestre. Não é assim? Se você conhece alguém que entrou numa arte qualquer e um ano depois já é mestre, você fica meio... Que negócio é esse, né? Como pode? Essa pessoa já é mestre. É um gênio. Às vezes não, às vezes é picaretagem, né? É ou não é?
Complicado. Aqui o escritor aos Hebreus está dizendo: pelo tempo, o tempo que vocês estão na igreja, o tempo que vocês estão ouvindo a palavra, o tempo que vocês estão servindo ao Senhor, esse tempo já era para você estar ensinando a outros. Já era para ter bagagem, já era para ter escopo, já era para ter casca, sabe? Para ensinar outros. Já deviam ser mestres. Aí ele fala: ainda necessitais que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos. Eu gosto dessa versão mais antiga, mas essa expressão rudimentos quer dizer, né, os preceitos iniciais, as bases, as coisas mais simples, o início, o beabá inicial, entende? Ele está dizendo: de vez de ser mestres, ao invés de ser mestres, vocês ainda precisam que eu volte a ensinar as coisas mais básicas, rudimentares, iniciais das palavras de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de quê? De leite e não de sólido mantimento. É o mesmo que dizer: eu poderia estar ensinando a vocês coisas mais densas, mais pesadas, né? Mas não, eu tenho que estar no leitinho, porque uma coisinha a mais que eu falo, vocês já se estremecem, já não aguenta, já quer correr. Aí eu preciso que você me ajude perguntando para o teu irmão: e aí, aguenta? Vamos sair do leite. A partir de hoje vou começar a empurrar a feijoada aí, buchada, panelada, e é logo de manhã, igual cearense. Meu filho, quem não é de Ceará estranha, porque é o povo para comer pesado logo de manhã. Em qualquer canto que você vai, tá a turma comendo buchada, panelada com cuscuz logo de manhã cedo. Pergunta pro teu irmão: e tu? Vai ficar no leitinho ou como é que é? Chupetinha? Entende? O escritor aos Hebreus, ele está dizendo: eu já poderia estar ensinando coisas a vocês mais pesadas, mas eu não consigo, porque eu tenho que estar repetindo as coisas iniciais. E por que tem que repetir? Porque não aprendeu. Porque a própria prática, o próprio dia a dia, sabe, o próprio fruto da pessoa mostra que não aprendeu. Do que adianta eu ensinar uma coisa densa e pesada se a coisa mais simples a pessoa não aprendeu? Fica sem lógica. Então ele está dizendo: está errado, está errado, precisa avançar, precisa aprender. Entende, irmãos? Entende, irmãos? Ainda em Hebreus, agora no capítulo 6, ele diz: por isso, capítulo 6, do verso 1 ao 3, deixando os rudimentos. Olha que lá atrás, anteriormente, ele fala: eu não estou conseguindo avançar, eu tenho que estar repetindo os rudimentos, eu tenho que estar de novo botando as mesmas bases. Mas agora ele fala: já deu, já chega. Agora nós vamos, deixar os rudimentos iniciais, as bases iniciais da doutrina de Cristo, e prossigamos até a perfeição. Eu já expliquei que perfeição aqui significa maturidade, não é não errar, não é esse tipo de perfeição, não. Significa maturidade. Chegou a maturidade, não tem mais o que crescer. Agora daqui para frente envelhece. Amém? Chegou na fase adulta, é isso que ele está falando. Não lançando de novo o fundamento de quê? Aí ele fala, ele vai detalhar aqui quais são alguns dos fundamentos. Primeiro, arrependimento de obras mortas. Arrepender-se do pecado, é o mesmo. O que mais? Fé em Deus, que sem fé é impossível agradar a Deus. O que mais? Doutrina dos batismos, nas águas do Espírito Santo. O que mais? Imposição de mãos. Aí está falando de autoridade, de ministração, tanto para expulsar demônios, quanto curar enfermos, quanto profetizar, quanto abençoar a pessoa em imposição de mãos, que é representação de autoridade. Atenção, viu, irmãos? Não deixa ninguém estar botando a mão na tua cabeça à toa não, viu?